Bom, galera, vamos ver aqui as propriedades. Propriedades dos logaritmos. Primeira é a propriedade logaritmo do produto. O logaritmo do produto diz o seguinte, ó. O log de b vezes c da base A é igual ao logaritmo de b na base A mais o logaritmo de c na base A. Isso aqui é com a base maior do que 0 e diferente de 1. O b maior que 0 e o c maior que 0, certo? Então, o logaritmo do produto, o log de b vezes c na base A, é o log de b na base A mais o log de c na base A. Este produto aqui, ó, ele é transformado em soma, certo? Nas mesmas bases. Por exemplo, quem é o logaritmo de 27 vezes 9 na base 3? Então, pela propriedade, isso aqui é o logaritmo de 27 na base 3 mais o logaritmo de 9 na base 3. Agora é só calcular esses dois logaritmos aqui, ó. O logaritmo de 27 na base 3, se formos aqui calcular, deixa eu levar isso aqui ali para cima. Deixa eu levar essa operação aqui ali para cima para a gente ganhar espaço, certo? Muito bem. Ora, o logaritmo de 27 na base 3, pela definição, a gente diz que isso aqui é x, certo? Então, 3 elevado a x é igual a 27. O que temos que fazer é transformar o 27 na base 3. Como o 27 na base 3 é 3 a terceira, porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27, e pela propriedade aqui da equação exponencial, se as bases são iguais é porque os expoentes também o são. Portanto, o x é 3. O log de 27 na base 3 é 3. Mais, agora o log de 9 na base 3. O log de 9 na base 3. Vamos dizer que é y, para não confundir aqui com esse x, tá certo? Então, significa que 3 elevado a y é 9. Transformando 9 na base 3, 9 é 3 ao quadrado. Não é isso? Porque é 3 vezes 3. Como as bases já são iguais, é porque os expoentes também são. Então, o y aqui é 2. E 3 mais 2 é 5. Portanto, o log de 27 vezes 9 na base 3 é 5, usando a propriedade. Agora, é interessante a demonstração, né? Por que funciona essa propriedade? Vamos aqui a prova dessa propriedade, ok? Prova. Galera, a gente viu que o log de b vezes c na base A é o log de b na base A mais o log de c na base A. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, o log de b na base A, vamos dizer que é x. E aí, por definição, a elevado a x é... A gente sempre faz isso aqui, né? O ciclozinho. A elevado a x é b. Ok? Outra coisa. O log de c na base A, vamos dizer que é y. Então, aqui é si somente si. O a elevado a y vale c.
Vamos deixar guardado esses dois valores, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Consideremos o log de B vezes C na base A igual a Z. A gente está considerando esse produto aqui como sendo Z, certo? Aplicando a definição, por definição aqui, a gente tem o quê? Que A elevado a Z é exatamente este produto aqui, ó, B vezes C. Ok? Ora, mas quem é B? B é exatamente, olha aqui, ó, A elevado a X. E o C? O C é exatamente aqui, ó, o A elevado a Y. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o B e o C nessa equação. Os valores em relação aos logaritmos. Portanto, ó, A elevado a Z é igual a B. E B é A elevado a X vezes o C, que é A elevado a Y. No segundo membro aqui, nós temos uma multiplicação de potência. O que se faz na multiplicação de potência? Conserva a base, soma os expoentes. Certo? Ora, como as bases já são iguais, é porque os expoentes também o são. Portanto, o Z é x mais y. E finaliza a prova. Por quê? Porque o x, ele é exatamente o log de B na base A. E o y é o log de C na base A, certo? E aí fechamos a prova. Muito bem. Esse é o logaritmo do produto. Vamos ver aqui o logaritmo do quociente. Matemática de casa. Vamos aqui agora ao logaritmo do quociente. Galera, o logaritmo de B dividido por C na base A é igual ao log de B na base A menos o log de C na base A. Esse é o logaritmo do quociente. Ora, se lá no logaritmo do produto somamos os logaritmos do quociente, vamos subtrair os logaritmos. Por exemplo, quem é o logaritmo de 32 dividido por 4 na base 2? Aplicando a propriedade, ó, o que temos que fazer é subtrair o logaritmo de 32 na base 2, é sempre a mesma base, menos o logaritmo de 4 na base 2. Ó. 32 aqui, certo? 4 aqui. Agora, você faz essa continha aqui, pode fazer a parte. Ó. Olha só, o logaritmo de 32 na base 2, a gente diz que é x. Então, 2 elevado a x é igual a 32. 2 elevado a x é igual a 32. Decompõe o 32 para ficar na base 2. 2 elevado a x é igual... Como 32 é 2 à quinta, certo? 32 é 2 à quinta. Basta fazer 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, se as bases já são iguais, é porque os expoentes também são. Então, x é 5. Logo, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Menos. Agora, vamos calcular esse logaritmo aqui, ó, que é um logaritmo de 4 na base 2. Vamos dizer que é y. 2 elevado a y. 2 elevado a y é quanto?
é 4, né? Ali ficou parecendo sinal de diferença, né? Vamos apagar. Então, 2 elevado a y é exatamente o 4. 4 na base 2 é 2 ao quadrado. Logo, quanto vale o y? 2, né? Então, o y é 2, certo? Y é igual a 2. Logo, o logaritmo de 4 na base 2 é 2. E 5 menos 2 é 3. Portanto, o logaritmo de 32 dividido por 4 na base 2 vale 3. Aplicando aí a regra da divisão, certo? A demonstração é bem tranquila. Vamos lá fazer a demonstração dessa propriedade. É interessante porque a gente pode aplicar algumas coisas da demonstração nos exercícios, certo? Que vão aparecer. Olha só. O logaritmo de b sobre c na base a, ele é igual ao log de b na base a menos o log de c na base a. O que a gente vai fazer para fazer a demonstração? Primeira coisa, a gente vai dizer que o logaritmo aqui de b na base a, ele é x, certo? Aplicando aqui a definição de logaritmo, a elevado a x é igual a b. Outra coisa, o logaritmo de c na base a, vamos dizer que é y. Aplicando novamente aqui a definição, a elevado a y é igual a c. Agora, vamos dizer também que o logaritmo de b sobre c na base a, ele é z. Aplicando aqui a definição de logaritmo, a elevado a z é igual a quem? B sobre c. Certo? Então, fazendo tudo isso, a gente só tem agora que substituir. Por quê? Como a elevado a z vai ser igual. Quem é b? Quem é b aqui? O b é exatamente o a elevado a x. E quem é o c? O c é exatamente o a elevado a y. O que eu vou fazer agora é substituir. B é a elevado a x. E c é exatamente o a elevado a y. Mas isso aqui é uma divisão de potência. Conserva a base e subtrai os expoentes. Portanto, isso aqui é a elevado a x menos y. Ok? Como as bases são iguais, é porque os expoentes também são. Então, z é quem? É x menos y. Mas a gente diz o seguinte. A gente disse que z é o log de b sobre c na base a. X é o log de b na base a. E y é o log de c na base a. E aí a gente chegou à nossa prova, né? Bem aqui finalizou a prova. Porque z é o log de b sobre c na base a. O x é o log de b na base a. Menos o y, que é o log de c na base a. E aí finaliza a prova. Legal? Matemática de casa. Vamos para mais uma propriedade dos logaritmos. Limpar aqui a tela. Galera, é o logaritmo da potência. Logaritmo da potência. O logaritmo de b elevado a r na base a é r vezes logaritmo de b na base a. O que está acontecendo aqui com esta
propriedade, né? Tá acontecendo é o seguinte, ó. Esse expoente aqui, o R, ele passa multiplicando aqui, ó, todo o logaritmo. É o que aconteceu aqui, ó. O log de b elevado a r na base a é r vezes o log de b na base a, certo? Por exemplo, se eu quiser saber o logaritmo 9 ao quadrado na base 3, ó. Então esse 2, pela propriedade, ele é o expoente do logaritmando, então ele vai passar multiplicando o logaritmo. É 2 vezes o logaritmo de 9 na base 3. Você calcula aqui o logaritmo de 9 na base 3, ó. Vamos dizer que é x. Então 3 elevado a x é exatamente quem? O 9. Então 3 elevado a x é 9. 9 é 3 ao quadrado. As bases já são iguais, então os expoentes também são. Então x é 2. O logaritmo de 9 na base 3 é 2. 2 vezes esse logaritmo que é 2. Ó. E 2 vezes 2 é 4. Certo? Muito bem. Esse é o logaritmo da potência. Um outro exemplo. Vamos fazer agora um exemplo em que envolve algumas propriedades aí interessantes. Vamos ver aqui as propriedades. Nosso exemplo é admitindo que o log de 2 vale A e o log de 3 vale B, obtenha o valor de log 0,48 em função de A e B. Ok, questão bem interessante, né? Vamos lá. Ele quer que você calcule esse logaritmo em função de A e de B. Só lembrando, galera, quando fala assim, só o log de 2, está subentendido aqui que a base é 10. Ó. Aqui todas as bases é 10. Quando não aparece é porque é 10. Então, solução. O logaritmo de 0,48, o que eu vou fazer aqui malandramente? 0,48 é a mesma coisa que 48 dividido por 100. Por que dividido por 100? A vírgula que estava aqui, dividir por 100, significa o quê? Vou voltar aqui, 48 dividido por 100. 48 dividido por 100, a vírgula que não aparece aqui, ela está aqui no final. Ó. E dividir por 100 significa voltar a vírgula 2 casas decimais, 0,48, certo? Então, 48 dividido por 100 é a mesma coisa que 48 centésimos. Agora aqui, ó. Aqui eu vou aplicar a propriedade da divisão de logaritmos. O log de 48 sobre 100 é o log de 48 menos o log de 100, certo? A propriedade da divisão. Agora, vamos decompor aqui o 48, só para observar uma coisinha, tá? Deixa eu apagar aqui. Decompondo aqui o 48, o que nós temos? 48 dividido por 2, 24. Dividido por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. Dividido por 3, 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. 2 à quarta vezes 3. Então, aqui vai ficar o log 48 é 2 à quarta vezes 3. Menos
100. O log de 100, 100 é 10 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. Pelas propriedades que a gente aprendeu, aqui é o logaritmo do produto. Vamos separar. Isso vai ficar logaritmo de 2 elevado à quarta mais o logaritmo de 3, certo? Tá multiplicando, quando separa, vira uma soma. Menos, aqui eu vou aplicar a propriedade da potência. Esse 2 vai multiplicar o log de 10. Então, nós temos aqui 2 vezes o logaritmo de 10, aplicando a propriedade da potência. Agora aqui, ó, também o 4 eu vou aplicar a propriedade da potência. Vai ficar... deixa eu apagar aqui o enunciado e levar um pouquinho ali para cima, tá? Matemática de casa. Dá um Ctrl X aqui, trazer para cá, Ctrl V. Pronto, ficou bacana, né? Vamos... deixa eu apagar aqui. Certo? Então, aplicamos aqui a propriedade do produto, né? Separando em soma e aplicando a propriedade da potência, certo? Então, aqui vai ficar 4 vezes o log de 2, porque o 4 estava como expoente aqui do 2, vai passar multiplicando o log de 2, mais o log de 3, menos 2 vezes o log de 10. Galera, lembra da propriedade, na verdade não é a propriedade, é a consequência. O logaritmo de A na base A, ele vale 1, certo? Consequência aqui do logaritmo. Então, o log de 10 na base 10 vale 1. 4 vezes. Ora, o log de 2 foi dado, vale A. Log de 3 também foi dado, vale B. Menos 2 vezes 1, 2. Portanto, aqui fechou, né? Em função de A e B, nós temos o logaritmo de 0,48, que é 4A mais B menos 2. Fechou? Matemática de casa. Vamos aqui para mudança de base. Fala, galera do Matemática de Casa. Vamos aqui então agora para mudança de base. Galera, ó, o logaritmo de C na base A, ele pode ser escrito separando o logaritmando e a base em... Porra... Ai. Um, dois, três. 1, 2, 3. Mudança de base, galera. É o seguinte, ó. O logaritmo de C na base A, ele pode ser separado em dois logaritmos. Um para o logaritmando e outro para a base. Isso tudo na mesma base. Isso aqui pode ser o logaritmo de C na base B e também dividido pelo logaritmo de A na base B. Repare que eu criei aqui uma nova base para o logaritmando e para a base, certo? É claro que A, B e C são números que pertencem aos reais e esses números eles devem ser diferentes de 1, tá? Por que a gente faz isso? Vamos fazer um exemplo, né? Vou pegar aqui um exemplo dessa mudança de base. Nosso exemplo, calcule
calcule o valor de logaritmo de 72 na base 100, sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é A e o logaritmo de 3 na base 10 é B. Bom, a gente vai partir da seguinte ideia. É que este logaritmo aqui, ó, 72, eu tenho que fazer aparecer o log de 2 e o log de 3. Como? Vamos lá. Outro detalhe. A base aqui do logaritmo de 2 é 10 e do logaritmo de 3 também é 10. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O logaritmo de 72 na base 100, eu vou escrever tanto 72 quanto 100 na base 10, que é o ideal, porque o log de 2 e o log de 3 estão na base 10. Sou o logaritmo de 100 na base 10 também. Ó. Tanto o logaritmando aqui quanto a base eu deixei na base 10, certo? Muito bem. Agora, o 72 eu vou decompor ele, porque eu vou transformar num produto e aplicar a propriedade do produto. Ó. 72 por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Aqui deu 1, 2, 3. Ó. 2 a terceira. E aqui 1, 2. 3 ao quadrado. Portanto, aqui vai ficar 72 ó, é o logaritmo de 2 a terceira vezes 3 ao quadrado. Né? 2 a terceira vezes 3 ao quadrado é 72. Isso aqui está na base 10, mas não precisa escrever a base 10, está subtendido. E 100, galera, 100 é 10 ao quadrado, na base 10. Aqui eu vou aplicar a propriedade do produto, aqui, propriedade do produto, e aqui a propriedade da potência. São duas propriedades, certo? Aqui vai ficar o log de 2 a terceira mais o log de 3 ao quadrado sobre esse 2 aqui, que é o expoente dessa base 10, eu vou jogar para cá, ó, multiplicando pela propriedade da potência, certo? Então fica 2 log de 10 na base 10. Ó. Olha só. O logaritmo aqui, vou fazer logo isso aqui, ó. Veja só. Esse 3 eu também vou aplicar potência, ó, jogando ele para cá, multiplicando. O 2 também, vou jogar ele para cá, multiplicando. Agora, isso vai ficar 3 vezes o logaritmo de 2, mais 2 vezes o logaritmo de 3, sobre 2 vezes. Pela consequência do uso dos logaritmos, qual é a consequência? Vamos lembrar aqui, ó. O que diz? Ó? O log de A na base A vale 1. Ou seja, a base é igual ao logaritmando. 10 é igual a 10, portanto, isso aqui dá 1. Bom, isso aqui para fechar, ó, 2 vezes 1 é 2. Quanto é o logaritmo de 2? A questão deu, o logaritmo de 2 é A. Então vai ficar 3 vezes A, mais 2 vezes. Quem é o logaritmo de 3? A questão também deu, é B. Portanto, fechou a questão, né? O logaritmo de 72 na base 100, dado aqui que o logaritmo de 2 é A e o logaritmo de 3 é B, é 3A mais 2B sobre 2, certo? Fechou? Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Mostre, outro exemplo. Mostre que o logaritmo de 25 na base 49 é igual ao logaritmo de 5 na base 7. Bom, como resolver essa questão, né? Vamos tentar escrever aqui o logaritmo de 25 e de 49 na base 7. Por quê? O que eu quero provar está na base 7. Então, solução.
Vou fazer uma mudança de base. Vou deixar o logaritmando e a base na nova base 7, né? Então, aqui vai ficar o log de 25 na base 7 e o logaritmo de 49 na base 7, certo? Mas acontece que 25, galera, 25 é 5 ao quadrado e 49 é 7 ao quadrado. Vou fazer essa pequena mudança aqui, ó. 25 é 5 ao quadrado e na base 7. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu vou aplicar a regra da potência passando esse 2, multiplicando o logaritmo de 5 na base 7. Logaritmo 49 é 7 ao quadrado na base 7. Aplicando a potência, vai ficar 2 vezes o log de 5 na base 7 sobre 2 vezes o log de 7 na base 7. Mas note aqui um detalhe, ó. Esse 2 que do numerador, eu posso cortar com 2 do denominador, já que está multiplicando. E este logaritmo aqui de 7 na base 7, ele vale 1, pela consequência de logaritmo, né? Então, restou somente o log de 5 na base 7, já que isso aqui vale 1, né? Fechou, né? O logaritmo aqui, então, foi provado que o log de 25 na base 49 realmente é a mesma coisa que o log de 5 na base 7. Bom, como verificar que a propriedade realmente de mudança de base é válida, né? A demonstração. Vamos aqui, ó. A propriedade diz o seguinte, a prova. O logaritmo de C na base A, botando tudo na base B, é o logaritmo de C na base B sobre o logaritmo de A na base B. Só corrigir aqui esse sinal de igualdade, ele deve estar aqui alinhado com a barra de divisão. Bom, o que vamos fazer, né? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou dizer que x é o logaritmo de C na base A. Então, por definição, A elevado a x é quem? É C. Outra coisa, galera, eu vou dizer que y é o logaritmo de C na base B. Por definição, né? B elevado a y é C. Outra coisa, Z, eu vou dizer que é o log de A na base B. Então, por definição, ó, B elevado a Z é igual a A. Certo? Bom, vamos atentar para a seguinte ideia. X, B elevado a Z é A, certo? Aqui, ó, B elevado a Z é A. Vou voltar aqui um pouquinho, tá? Substituindo, vamos dizer que aqui é 1, 2, segunda equação e terceira equação. Nós vamos substituir, vamos fazer assim, ó, substituindo a equação 3 e a equação 2 em 1, ou seja, na equação 1, vamos pegar aqui a equação 2 e a equação 3 e substituir aqui, ó, na equação 1, ó. Ok? E vamos ver o que vai acontecer. Bom, o A, que é essa basezinha aqui, o A é B elevado a Z. Então, nós temos o seguinte, ó. Como A é B elevado a Z e A está elevado a X, então B elevado a Z, deixa eu só ajeitar esse Z aqui. B elevado a Z elevado a X, olha só, é igual a C. Mas quem é C?
é b elevado a y. Ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei a segunda equação e a terceira equação e substituí na primeira. O a é o b elevado a z, mas o a está elevado a x. Portanto, b elevado a z elevado a x é igual ao c, e c é b elevado a y. Nós temos essa nova equação. Agora, o que eu vou fazer bem aqui? Aqui eu vou usar potência de potência, ou seja, o z multiplica o x. Então, nós temos o seguinte, ó, que b elevado a z vezes x é igual a b elevado a y. Como as bases já estão iguais, é porque os expoentes também o são. Significa que z vezes x é y. Ora, isolando aqui o x, o z está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o y. Tá? Então, x é y dividido por z. Com z, é óbvio, esse z aqui ele tem que ser diferente de zero, porque senão não vamos ter uma divisão por zero, né? Com z diferente de zero. E acabou, né? Por quê? O x que a gente atribuiu é o log de c na base a. O y que a gente atribuiu é o log de c sobre b. E o z é o log de a sobre b. Fechou? Massa essa prova, né? Muito bem. Vamos resolver agora mais exercícios.